Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Bom dia, conselheira Andréa. Bom dia, conselheiros. Vamos dar início à sessão das 9 horas, do dia 14 de abril, a reunião da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão. Nós temos pedido de sustentação oral no item 34 da pauta, então nós vamos iniciar por ele. Recorrente Brasil Comércio e Reciclagem de Alumínio, o relator, o conselheiro Ricardo Marozzi. Peço ao apoio, então, que convoque o patrono para entrar na sala. Minuto, por favor, presidente. Item 34 da pauta, doutor Vitor. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem ligada no chat. Item 34, doutor Vitor. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem ligada no chat. Bom dia, doutor Vitor. Bom dia, conselheiros. Nós vamos julgar o processo item 34 da pauta, né, que é o recorrente Brasil Comércio. Conselheiro Ricardo Marozzi é o relator, ele vai fazer a leitura do relatório e depois eu passo a palavra ao senhor por até 15 minutos para a sustentação oral. Tá? Eu peço só que deixe o microfone fechado enquanto o relator estiver lendo o relatório. Perfeito. Ok. Com a palavra, Ricardo. Ok, bom dia a todos, bom dia, patrono. É um caso que foi descrito da seguinte forma pela DRJ. Eu vou fazer alguma leitura de alguns trechos. É muito grande, é uma descrição bastante extensa, e eu peço depois ao patrono que, se achar que alguma coisa ficou faltando, que é importante relatar, o senhor, por favor, utilize no seu tempo a possibilidade de estender mais do que você achar necessário. Bom, são autos de infração dos anos de 2009, 2010, 2011, da sistemática do lucro arbitrado, porque o contribuinte intimado e reintimado a apresentar os livros e documentos da sua escrituração, apresentou-os, porém não preenchiam as formalidades legais que os tornassem válidos, que foi cientificado e mesmo reintimado não apresentou, tampouco apresentou, apesar de especificamente intimado, a ECD, também devido à confusão patrimonial entre empresas do mesmo grupo. Bom, a base legal do arbitramento foi efetuado com base na receita bruta conhecida, obtida a partir da GIAS e CMS nos meses de 1 a março de 2009 e a partir de notas fiscais eletrônicas do período de 4 de 2009 a 12 de 2011. Temos aí os valores das autuações por tributo. IRPJ, 9.900.000, CSL, 54 milhões, não, desculpa, 4 milhões, COFINS, 12 milhões, PIS, 2 milhões, multas regulamentares, 1 milhão por não atendimento ao prazo para apresentar ECD, multa de ofício de 225%. Foram efetuados termos de sujeição passiva solidária em face de várias empresas, estão todas descritas aí, e algumas pessoas físicas também. Estão todas também aí. Bom, na impugnação, a empresa Imbra, que é a denominação atual da Brasil Reciclagem, e dos demais solidários, houve os seguintes pontos que eu vou relatar aqui. A empresa autuada, todos os passivos solidários, pessoas físicas, e os responsáveis solidários, pessoas jurídicas, exceto a MCN e a CDC, que são duas empresas, que apresentaram impugnações em separado, essas duas, todas tiveram os seguintes argumentos nas suas impugnações, exceto as duas que foram relatadas ali. Acerca da constatação fiscal de que a autuada faz parte de um grupo econômico, constatação de que existe uma holding que administra a empresa não é elemento a ser escondido e merece toda a divulgação. Constatação de que vários integrantes da família Canto têm participações no quadro societário das empresas do grupo, alguns membros da família administram todo o grupo. Os auditores vislumbram que o trânsito de recursos financeiros entre empresas do grupo
visa utilizar-se de empresas paralelas, empresas com quadros societários interpostos, e pratica diversos ilícitos tributários com o objetivo princípio de frustrar pagamentos de créditos tributários de contribuições previdenciárias, extrapolando os limites dos termos de fiscalização. A empresa não tem como se defender de sua negação previdenciária se foi fiscalizada por sua negação de imposto de renda. E se tratando de grupo que atua com reciclagem, a atividade que tem isenções fiscais não pode aplicar, então, a autuação de PIS, COFINS e outros. Os auditores deveriam ter perquirido o trânsito de capitais e não inferido o que determina a nulidade de autos de infração. Conteste as conclusões fiscais, afirmando que a falta de SPED não significa sonegação. Se houve emissão de notas fiscais, não há indício de sonegação. Se existe divergência entre as notas fiscais e as declarações, não há sonegação, mas incongruência de informações. Sobre a documentação obtida pela Secretaria, a Secretaria de Fazenda do Estado, mediante autorização judicial para compartilhamento de informações, diz ser absurda a extrapolação trazer a debate questões de discussões jurídicas de CMS na reciclagem. Sobre a conclusão fiscal de que houve confusão patrimonial, afirma que não se entende que operações financeiras sejam tidas como blindagem patrimonial, que são coisas distintas de fraudulentas empresas com relações financeiras e societárias. Sobre a conclusão fiscal de que houve interesse comum, diz que sócios não têm relação com o fato gerador e empresas de um mesmo grupo não são contribuintes. Diz que fundamento de que existem diversas empresas e a entrega zerada de documentos não significa a existência de grupo econômico, que a fiscalização deveria ter intimado a empresa que apresente, porventura, qualquer irregularidade. Com isso, os auditores produziram um auto de infração nulo. É relevante e indispensável que o processo seja baixado em diligência. A fiscalização deve aplicar o direito correspondente ao caso e não tributar diversas vezes o mesmo trânsito de valor. Se os valores transitam para outras empresas do grupo por questões negociais, não se pode tributar a mesma receita que tem única origem. A fiscalização entra no debate da empresa com o fisco estadual e se contamina com o caso. Argumentar que as atividades idênticas impõem o grupo empresarial é algo sem sentido. O maior absurdo é a contradição de dizer que as empresas têm vários membros de uma mesma família e aponta laranjas. O fato de terem as empresas o mesmo contador não significa prática de ilícito, mas economia. Os auditores colocam como confusão patrimonial regras de rateio de despesas entre empresas de grupo econômico. Acerca das afirmações sobre confusão patrimonial obtida em relatório da Cefaz, como cheques da RBM, que é uma empresa lá do grupo, para quitação de despesas da autuada, diz que as atividades das empresas e aquisição... Segundinho só. Onde eu estava, diz que as atividades das empresas e aquisição de outras justificam o pagamento de despesas. A fiscalização poderia e deveria ter perquirido se havia contrato de mútuo. O esforço foi todo para provar o óbvio, que há um grupo empresarial, e não para verificar a origem das rendas e as bases negociais. Se isso não for feito, o auto de infração será nulo. É claro, empresas de um mesmo grupo pagarem despesas comuns e fazer empréstimos. Efetividade da prestação da garantia de uma empresa para outra, alienação fiduciária de bens imóveis e garantias a financiamentos contidos por outras empresas do grupo. Não é pejorativo sócios familiares serem avalistas. Sobre a movimentação financeira incompatível com a receita bruta, diz que está fundamentado em relatório da Cefaz, ou seja, prova emprestada, que não pode refutar agora. Acerca da afirmativa fiscal de que as empresas RBA São Paulo e RBM São Paulo não possuem capacidade para a produção, afirma que tal fato não impõe por si só nenhuma irregularidade e que na atividade de reciclagem há necessidade de pequenos depósitos. Vale lembrar que não existe CMS quando se circula mercadoria e estabelecimentos de uma mesma empresa. Os fatos de que a RBM e a RBA foram criadas com a finalidade de transferir indevidamente créditos de impostos a contribuintes paulistas, pois têm sede no Rio de Janeiro e filiais em São Paulo, e dificultar com isso a fiscalização, não tem relação com o debate. Sobre a fiscalização ter usado a base de apuração do CMS, invoca a súmula 29 e 30 do CARF, e que diz que os auditores não cumprem seu dever de perquirir os elementos e fundamentos da transação. O debate do crédito CMS na reciclagem não pode imantar e transformar toda uma atividade em atividade criminosa. Sobre o depoimento do senhor Paulo, ex-diretor da empresa
da Aleris destaca que não há qualquer afirmativa que aponte o não pagamento de tributos federais. Acerca da interposição fraudulenta no quadro social, mais uma vez, se baseia em relatório da Cefaz. O fato de um sócio não apresentar rendimentos elevados não determina que ele seja interposta à pessoa. Tanto é assim que mesmo as pessoas físicas da família Canto têm rendimento que não é elevado. Se auditores verificam que os sócios têm movimentação financeira, não declara como pessoa física, o tema deve ser tratado por meio de ação fiscal própria e não aqui. Pleitei a nulidade dos autos a partir do momento que o fiscal verificou que o grupo econômico criou para si um dever jurídico, ou seja, intimar a todos. Não, a partir do momento que o fiscal verificou que era um grupo econômico, então entende que deveria haver o dever jurídico de que se intimasse a todos. Contesta o arbitramento do lucro pela não apresentação de contabilidade, diz que a empresa apresentou todos os documentos, que não houve negativo de informações. Se os auditores entendem que existe confusão, não podem simplesmente atuar de forma a não pontuar os valores e suas origens, que o fato de haver inconsistência contábil não é por si só elemento para arbitramento. Acerca da receita aguda conhecida ter sido apurada por valores apurados em GIA para os períodos de 1 de 2009 a 3 de 2009, notas fiscais eletrônicas no período de 4 de 2009 a 2 de 2011, afirma que os auditores extrapolaram os elementos e foram além dos valores existentes e relativos efetivamente ao faturamento de cada uma das empresas. Para a tributação de PIS e COFINS, diz que é isenta. A contabilidade foi ignorada por ter sido considerado grupo econômico. Cita a Lei 11.196, que trouxe suspensão de contribuições para o PIS e para a COFINS de pessoas jurídicas que apuram lucro real, no caso de vendas de desperdícios, resíduos ou aparas visando incentivar a empresa de reciclagem. O arbitramento levou a empresa que nada devia a um elevado débito. No que tange a qualificação e agravamento da multa, diz que apresentou os elementos contábeis. As discussões quanto ao ICMS não podem impor que atividades empresariais lícitas sejam alijadas à condição de atividade vinculadas à sonegação fiscal. Diz que não há base para aplicar multa qualificada, sob o entendimento de que teria ocorrido a falsidade na declaração apresentada. Pugna pela impossibilidade de presunção de sonegação e qualificação de multa. O que se refere a responsabilidades solidárias, assevera a inexistência de interesse comum. No caso de uma empresa, todos os sócios têm interesse comum. Não se pode incluir os sócios de empresa de grupo como solidários. A própria PGFN não autoriza o ato do auditor. A impugnação da MCN, basicamente, essas foram as alegações contidas na impugnação da empresa e de todos os outros responsáveis solidários. Na impugnação da MCN, basicamente, o teor é idêntico, né, ao que foi resumido na impugnação da própria empresa. E da CDC a mesma coisa. Bom, a DRJ, como dito, aliás, eu não havia dito, né, mas ela considerou improcedente toda a impugnação, e as impugnações das duas empresas também responsáveis solidárias. Inconformada, a empresa contribuinte e a totalidade das pessoas físicas e jurídicas apontadas como responsáveis solidárias apresentaram em uma mesma peça processual seu recurso voluntário, no qual repetem em suas 118 páginas idênticas razões contidas na impugnação. Em 15 de setembro de 2016, sob a relatoria do ilustre conselheiro Rogério Aparecido Gil, esta turma, através da resolução 302.444, resolveu converter o julgamento em diligência para saneamento processual atinente a assinaturas faltantes nas petições de impugnações e recursos voluntários, bem como para a juntada de documentos de representação dos recorrentes. Depois de diversos atos de intimação e juntadas de documentos, a unidade de origem devolveu o processo ao CARF com um despacho, informando que, em resposta aos termos de da resolução, juntava respostas às intimações e documentos. Alertava, contudo, que não se verifica nos documentos da juntada a procuração da senhora Eliane Regina Alves do Canto, apesar do prazo de intimação ter expirado e o seu nome constar na impugnação e no recurso voluntário. Bom, esse é o sucinto relatório. Obrigado, conselheiro. Doutor Vitor, o senhor tem 15 minutos para fazer sua sustentação oral. Bom dia, conselheiros. Bom dia, relator, presidente, ilustres vogais. Os senhores estão me ouvindo direito? Perfeito, então. Bem, o relatório foi brilhante, né? Tentando resumir um processo gigante de uma forma bem enxuta,
os argumentos já estão postos aí. O que eu posso fazer aqui é simplesmente ressaltar parte desse documento, desses argumentos. Bem, o que a fiscalização não percebeu nesse processo? Ela acusa todo o grupo econômico de fazer uma blindagem patrimonial, ser um grupo econômico criado unicamente para fazer sonegação fiscal, né? Fazer creditamento e utilizar esse crédito para tentar diminuir o custo e ter crédito de PIS e COFINS para serem utilizados também. O que a fiscalização não percebeu é que essas empresas, elas existem desde muito tempo. Tem empresa aí, se não me engano, a Imbra, ela existe desde a década de 80. Então, são empresas antigas, né, outras foram criadas ao longo do tempo. Lógico que o setor foi se especializando, então existe o setor de extrusão, existe o setor de fundição, existe o setor de lingote, e aí a empresa foi crescendo junto com a demanda, né, de alumínio no Brasil. E com isso, toda a lógica negocial e estruturação da empresa também foi crescendo, e isso que também chamou a atenção da fiscalização. A MCN e a CBC são patrimoniais. Por que elas foram criadas? Elas foram criadas justamente para pegar todo o patrimônio das empresas e da família. Para quê? Para poder ser usada como avalista em empréstimos. É muito difícil uma empresa chegar num banco, né, e conseguir um empréstimo com juros bons, a menos que ela tenha um bom avalista, com um bom patrimônio. Normalmente, essa avalista nessa empresa são pessoas físicas, né, ou então ela tem que fazer uma carta-fiança. Nesse caso, qual que foi a lógica que eles utilizaram? Olha, vamos pegar o patrimônio das empresas, e na verdade das pessoas físicas, vamos juntar tudo nas patrimoniais, e nós podemos entrar com avaliadores dos empréstimos para poder diminuir os juros e ter condições melhores para as empresas. As empresas entravam dando como garantia o maquinário e as patrimoniais o patrimônio. E isso deu certo. Tanto é que a fiscalização junta inúmeros comprovantes de empréstimos falando que há essa confusão patrimonial e tudo mais, mas não, empréstimo. Justamente, e olhando esses comprovantes, dá para ver que os juros são baixos, justamente por causa disso. Se fosse a empresa somente com o maquinário dela, e se fosse uma empresa, por exemplo, recém-comprada, como a Lataz Reciclagem, a Lataz Indústria, que aqui também, equivocadamente, foi posta nessa autuação, por quê? Porque a empresa Lataz ela foi comprada em 2011, os sócios entraram nessa empresa em dezembro de 2011, a autuação é de 2009 a 2011, deixa eu só checar aqui, de 2009 a 2011, as Latazes nem deviam estar aí dentro, porque elas não estão dentro do fato gerador a ser pego, né, analisado. Então, nesse caso, as Latazes sequer participariam. Mas, por exemplo, no caso das Latazes, que foram recém-criadas, a MCN e CDC eram extremamente importantes para conseguir empréstimo. Era uma nova gestão, eram novas pessoas que estavam ali, foi comprado da antiga empresa que chamava Aleres, e precisava de financiamento para poder continuar a operação dela. Então, várias dessas transações, elas são verificadas por conta disso. É lógico que uma reestruturação dessa causa problemas. Teve muito SPED que foi entregue zerado e tudo mais, e como houve realmente a reunião, porque quis se criar um grupo econômico, e esse grupo econômico existe hoje, formalmente, se chama Grupo Recicla BR, na qual as empresas têm participações umas das outras. Ou seja, o que a fiscalização está falando que, não, isso aqui é um ato fictício, isso nunca vai acontecer, aconteceu, e existe realmente uma análise fiscal e contábil centralizada desse grupo econômico. Nessa transição, houve muita bagunça realmente. E muitas declarações foram entregadas zeradas naquela de, vou entregar retificadora. Só que aí teve mudança de pessoal, mudança de tudo, e muitas dessas declarações realmente, e isso realmente as empresas querem pagar,
estão esperando só não pagar com tantas multas sendo aplicadas em cima, né? E por falar em multa, eu só queria chamar a atenção para as duas multas, né? A multa de ofício não, a qualificada e a agravada. A qualificada de 150% foi, lógico, aplicada em razão da fraude. Só que, pela lógica de tudo que está envolvido, não há fraude nisso daí. Ora, não foi pego o caminhão que não passou em ponto de fiscalização, não foi pego o caminhão que não passou em pedágio, ou seja, a fiscalização para ver se aquelas transações existiam ou não existiam, ela não foi feita. O que foi feito foram juntadas algumas notas fiscais, não todas, e analisado que aquela transação, na verdade, seria uma transação inexistente, né? Porque teve entrega de SPED zerado e tudo mais, ou seja, por conta dessa confusão, dessa criação da fiscalização, acabou sendo aplicada a multa de fraude, né? E também por conta de ser uma empresa grande que estava se estruturando para ser uma empresa mais eficiente, foi criada toda essa questão da fraude. Também teve a operação, lógico, do ICMS, que na época teve a questão dos protocolos entre o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo, a famosa guerra fiscal, e isso daí resultou na operação de São Paulo, cobrando o ICMS que não foi pago, né? E por conta disso, nessa confusão foi aplicada a multa por conta da fraude. Só que não há fraude aí, não há intenção de fraude, não há o dolo da fraude, há realmente uma tentativa de reestruturação, e nessa tentativa de estruturação tiveram alguns percalços que acabou resultando também nesta autuação, né? Então, por conta disso, peço também a retirada da multa qualificada. Em relação à multa agravada, a súmula 96 do CARF, ela já é explícita que não pode haver o agravamento da multa de ofício junto com o arbitramento do lucro. Ou é um ou é outro. Nesse caso, houve arbitramento do lucro pelo mesmo motivo do agravamento da multa. Então, eu peço que seja retirado o agravamento da multa. Com relação agora aos sócios, a solidariedade, que isso que é a questão que mais chama a atenção, né? A solidariedade aqui foi imposta não em razão da Brasil Comércio, que é a empresa principal, e não em razão dos aços da Brasil Comércio. Por todo o termo de fiscalização, a fiscalização ela foca no grupo econômico. Ela fala, o grupo econômico, ela chama até de grupo canto. O grupo canto teve participação de tais empresas. O grupo canto detinha como sócios tais pessoas. Agora, só que os senhores e senhoras bem sabem que solidariedade não se presume. A fiscalização tem sempre que demonstrar as hipóteses legais dos artigos 135 e 124. Nesse caso, a fiscalização simplesmente presumiu que as empresas tiveram um ganho com os fatos geradores e sequer, pelo termo de verificação fiscal, sequer há o cotejo de quais empresas se beneficiaram de quais fatos geradores, né? E Vossa Excelência bem sabem que, se não há essa contemporaneidade entre a participação efetiva de uma empresa, um conluio com a fiscalizada principal, não tem como fazer essa responsabilidade solidária, porque não tem como a empresa ter se beneficiado dessa operação, desse fato gerador. Isso tem que ser demonstrado de forma concreta. Isso não foi demonstrado. Outro absurdo aqui, e desculpe falar a palavra forte, absurdo, mas é porque isso realmente me chama bastante atenção, é considerar que as pessoas físicas eram administradoras do grupo econômico. O artigo 135 ele é bem claro que a responsabilidade é uma responsabilidade para os que estão formalmente postos dentro da empresa e os que formalmente têm poder de gestão dentro daquela empresa. Nesse caso, o Grupo Canto não é uma empresa formal, era um grupo econômico que hoje realmente é uma empresa formal, que é a Receita BR.
Só que, na época, a Recicla BR não existia. Ela estava em fase ainda de criação e de organização. Nesse caso, não poderia jamais ter posto a responsabilidade solidária passiva das pessoas físicas pelo artigo 135. Poderia ver a fiscalização se havia alguma coisa que evidenciasse a participação das empresas, no caso da Brasil Comércio, pelo artigo 124, mas não pelo 135. Por quê? Primeiro, essas pessoas físicas não participaram de qualquer administração do Grupo Canto, até porque o Grupo Canto não era empresa a ter uma administração. Segundo, a Brasil Comércio, que é a empresa, ela tem um sócio administrador. Tinha, à época, um sócio administrador. Só que a fiscalização não demonstrou qual foi o ato efetivo desse sócio administrador, qual foi o ato pessoal, individual desse sócio administrador, a fim de responsabilizá-lo pessoalmente pelo artigo 135.3 do CTN. Então, não tem como fazer uma responsabilização por meio de presunção da forma que foi feita pela fiscalização. A fiscalização data vênia, ela simplesmente pegou um fato, né, de que todos estavam dentro daquele grupo, todos de alguma forma eram sócios e recebiam das empresas que participavam desse grupo, né, e presumiu que as pessoas, sem fazer diferença, elas eram sócios administradores ou não dessas empresas, presumiu que as pessoas ganhavam com as operações que a fiscalização diz ter havido, né. No mais, excelências, eu acho que eu só reforço de novo a participação das Latasas, né, que também é outro fato. Não tem como fazer uma solidariedade de uma coisa que a empresa não participou. A empresa ela foi fundada, foi comprada em dezembro de 2011. Ou seja, a atividade financeira e fato gerador da qual ela deveria ter seria a partir de 2012. Isso é fácil de perceber do contrato social das empresas e da mudança do contrato social das empresas. Então, não tem como as empresas participarem de uma autuação de 2009 a 2011. Elas não estavam inseridas dentro do grupo, elas foram compradas em dezembro de 2011, passando a ter funcionalidade para o Grupo Canto, assim chamado pela fiscalização, em 2012. Então, esses são só os detalhes que eu peço que vossas senhorias se atentem nesse processo. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Algum questionamento para o patrono? Esclarecimento? Ok, então pode ir ao voto, Ricardo. Ok. Bom, o único recurso voluntário apresentado em nome de todas as pessoas incluídas no polo passivo da relação tributária é tempestivo. Contudo, conforme atestou a unidade de origem, a questão da sua representatividade não foi resolvida com relação à procuração da senhora Eliana Regina Alves do Canto. Portanto, tomo conhecimento do recurso com a ressalva de que precluiu a responsabilidade solidária atribuída àquela pessoa. Bom, como relatado, o recurso voluntário possui conteúdo absolutamente idêntico ao da impugnação. Por isso, naquilo que concordar com a decisão recorrida, reproduzirei os seus fundamentos na esteira do que previu o artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, aprovado pela portaria 343 de 2015, que é a reprodução dos trechos aqui da decisão recorrida. Com relação às nulidades, em diversos pontos do recurso foi invocada pela nulidade da autuação. Nesse aspecto, não há o que retocar quanto à decisão que já foi proferida na instância corte. Esse seguinte trecho aqui que eu destaco: a nulidade de infração sobre os argumentos de vício quanto à fundamentação da existência de grupo econômico, que foi com motivação relativa ao creditamento de CMS em conclusões da Fazenda Estadual, não aplicável ao caso,
Vício material, se mantida a relação do lucro econômico, uma vez que, nesse caso, deveria ter sido oportunizado aos envolvidos a possibilidade de justificar cada uma das operações em questão, inclusive atraindo ao caso a incidência das sumas 29 e 30 do CARF, em face da existência de elementos para fiscalização pelo lucro real, ensejando que o arbitramento resultou em valores excessivos e sem levar em conta a realidade da operação, violando o 148 CTN, que seja anulado auto de infração para se considerar as receitas previstas na contabilidade, desconsiderando-se os valores relativos a empréstimos e rateio de despesas comuns, se for mantido o grupo econômico, sob pena de violação do artigo 148 do CTN, e por vício formal facultando a devida produção de provas ou alternativamente a baixa do processo de diligência. Tais fatos não se inserem nas previsões do legislador de se considerar nulo tal ato. E aí reproduzem-se os artigos 59 e 60 do 70.235, que aí está. Como se vê, de acordo com o artigo 59.1 supra, só se pode cogitar de declaração de nulidade de auto de infração, que se insere na categoria de ato ou termo, quando esse ato for lavrado por pessoa incompetente, artigo 59.1. A nulidade por preterição de direito de defesa, como se infere do 59.2 transcrito, somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos espaços das decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem prejuízos para o sujeito passivo, salvo se este lhe for dado causa a teor do artigo 60 do 70.235. Caso não influam na solicitação do litígio, também precidirão saneamento. Assim, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade em razão de não haver ofensa aos dispositivos legais mencionados. No mérito, novamente, as razões de decidir contidas no voto condutor da decisão recorrida foram precisas no enfrentamento minucioso de todas as questões de mérito arguídas. Confia-se nesse sentido racional produzido, com exceção do agravamento de multas, que eu vou depois à frente enfrentar. Bom, quanto por temas, infração não contestada no mérito. Os impugnantes não negam a falta de entrega da ECD e não contestaram no mérito a multa aplicada por essa falta de apresentação dessa escrituração digital. Base legal da autuação. O litigante confunde o procedimento de arbitramento do lucro sobre receita bruta conhecida que foi efetuado no presente caso com presunção de receitas omitidas relativas a depósitos bancários recebidos. Sobre a fiscalização ter usado a base de apuração do ICMS, dados obtidos em GIA nos 3 primeiros meses autuados, invoca as súmulas 29 e 30 do CARF e afirma que os auditores não cumprem seu dever de perquirir os elementos e fundamentos da transação. Mas não foi esse absolutamente o caso. Não houve autuação com base em presunção de receitas, mas arbitramento do lucro sobre receita bruta conhecida. Quanto ao escopo da ação fiscal, afirma o impugnante que as intimações foram para a tributação de PIS e COFINS, dos quais é isento, e não há sentido de se fiscalizar a isenção de PIS e COFINS e se zerar os prejuízos fiscais. Verifica-se do MPF, entretanto, que o procedimento de fiscalização se iniciou relativamente a PIS e COFINS e foi ampliado para incluir IRPJ. Portanto, a ação de fiscalização do IRPJ estava prevista no mandado de procedimento fiscal. Quanto à alegada isenção de tributos federais, apuração pelo lucro real. A Lei 11.196, invocada pelo impugnante, não trata de isenção. A incidência do PIS, da contribuição para o PIS e da COFINS, ficou suspensa no caso de venda de desperdícios. Quer dizer, o que diz a Lei 1.196, que foi invocada pelo impugnante, ao tratar de isenção, no seu artigo 48, é que a isenção da contribuição para o PIS e para a COFINS fica suspensa no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o artigo 47 desta lei, para pessoas jurídicas que apuram imposto de renda com base no lucro real. E condiciona a suspensão à apuração do lucro real pela empresa, o que justificaria prejuízos apurados, se a empresa mantivesse a escrituração contábil de acordo com as leis comerciais e fiscais, como exige a legislação tributária, o que não foi o caso. Destaque-se que a lei determina a suspensão da incidência de PIS e COFINS na venda e não na compra, que é o caso da interessada, que adquire sucata de alumínio e produz alumínio na forma bruta. Portanto, não procede essa alegação. Quanto ao arbitramento do lucro,
o arbitramento do lucro teve como base legal o artigo 533 do RIR, 99. Quando o contribuinte deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, a que estava obrigado, dada a opção feita pelo lucro real. A não entrega da ECD, a que estava obrigada, significou a não apresentação da escrituração contábil da tendência à legislação, apesar de intimada, dado que os livros fiscais e contábeis apresentados em papel não satisfizeram os requisitos de validade. Não entrega da ECD, não entrega dos livros e documentos de escrituração comercial e fiscal, segundo a Instrução Normativa da Receita 787, estão obrigados a adotar a ECD em relação aos fatos contábeis desde janeiro de 2009 as demais sociedades empresárias sujeitas à tributação pelo lucro real. O litigante contesta a afirmativa fiscal de que não apresentou a contabilidade, afirma que esta foi ignorada e que se a empresa apresentou todos os documentos, não houve negativa de informações aos auditores, configurando o arbitramento abuso do direito. E que se existe prejuízo fiscal, há contabilidade válida e regular. Analisando-se o processo, constata-se que o contribuinte foi intimado do termo de início a apresentar livros de área e razão, livros de registro de entrada, livros de registro de saída, foi reintimado novamente intimado a apresentar o livro diário do ano de 2009, devidamente encadernado e registrado na junta comercial, livro razão, devidamente encadernado, livro de registro de entrada e saída, devidamente encadernado e com as devidas formalidades, e novamente intimado. Depois foi também intimado a entregar a ECD por meio do SPED, tendo sido reintimado no mesmo teor. E no todo, isso decorreu 2 anos. E aí estão as datas dessas intimações e reintimações. Em 1º de abril de 2014, foi lavrado o termo de devolução de documentação, registro de saídas sem formalidades legais, folhas soltas. Registro de saídas sem formalidades legais, folhas soltas. Livro diário geral, sem formalidades legais, folhas soltas. Razão analítica, sem formalidades legais, folhas soltas. Enfim, como não satisfez a intimação feita para que apresentasse livre e documento de escrituração comercial e fiscal, está justificado o arbitramento do lucro. Quanto à discussão sobre prova emprestada, sobre a movimentação financeira incompatível com a receita bruta, diz que fundamentada no relatório da Cefaz, ou seja, prova emprestada, não pode refutar agora e acerca da receita bruta conhecida ter sido apurada em GIA para o período de 1 a 3 de janeiro a março de 2009 e em notas fiscais eletrônicas no período de abril de 2009 a dezembro de 2011, afirma que os auditores extrapolaram os elementos e foram além dos valores existentes e relativos efetivamente ao faturamento de cada uma das empresas. As transações deveriam ter sido perquiridas, auditadas e verificadas. No que tange aos valores apurados a partir das GIAs, não se pode dizer que essa declaração prestada ao ente tributante estadual pelo próprio sujeito passivo, ao ser obtida de Secretaria de Fazenda mediante convênio firmado com base no 199 do CTN, trate-se propriamente de uma prova emprestada, pois não foi produzida pelo fisco estadual, antes constituindo uma confissão da própria contribuinte. Quanto à receita apurada a partir das notas fiscais emitidas pelo próprio contribuinte, tratam-se de documentos fiscais emitidos pelo contribuinte autuado, portanto, prova direta. No presente caso, a receita oferida restou devidamente comprovada por meio de provas coletadas no procedimento de auditoria, obtidas mediante convênio com o Estado da Fazenda, com a Fazenda Estadual e pelas cópias das notas fiscais emitidas pela própria pessoa jurídica. Diante das provas coletadas, constatou o fisco rendimentos oferidos, os quais deixaram de ser oferecidos à tributação e de serem informados pelo contribuinte nas declarações regularmente instituídas pela Receita Federal, IPJ, CTF e DACOM. E a troca de informações entre a Fazenda e a Pública pode se dar por meio de lei ou convênio, porque assim está previsto o artigo 199 do CTN. Portanto, perfeitamente legal a prova emprestada, se é que assim se pode chamar, dado tratar-se de confissão espontânea do contribuinte. Bom, quanto ao arbitramento do lucro. O arbitramento do lucro é simplesmente o critério de apuração da base de cálculo do imposto, segundo coeficientes aplicáveis à atividade desenvolvida, face à ausência absoluta de elementos necessários e suficientes para a confirmação da pertinência da utilização das regras do lucro real pleiteado pelo contribuinte. Impede esclarecer que não teria o condão de afastar a hipótese de arbitramento a documentação contábil apresentada a posteriori, de modo a demonstrar a existência de regular escrituração em documentos que é seu tópico, uma vez que a falha apontada, determinante para a adoção deste critério de arbitramento, não é sujeita à reparação.
Cabe deixar claro que o contribuinte não apresentou a contabilidade na impugnação. Dessa forma, reitera-se procedente o arbitramento do lucro. Quanto à confusão patrimonial entre empresas do grupo, os fiscais contrataram que no grupo Canto ocorreram trânsitos de recursos entre as empresas, sem a devida formalização de contratos entre as mesmas, na forma de despesas da autuada paga por outra e vice-versa. E aí tem despesas das autuadas pagas pela RBM, e aí tem todas as páginas e folhas, né, dos anexos dos diversos documentos desse processo, que ele é enorme. Mesma coisa quanto às despesas da autuada paga pela RBM. São todas despesas nos vários volumes, né, do processo. Empréstimo concedido à autuada avalizada pela MCN e RBN. Empresas MCN e CDC foram criadas para receber os imóveis e assim proteger o patrimônio dos sócios da família Canto. Estão aí informadas as páginas e folhas dos anexos que tratam disso. Foram encontrados documentos referentes às empresas RBM e RBA, confirmando as suspeitas de pertencerem ao grupo Imbra. Concluiu serem a RBM São Paulo, RBM Rio, RBA São Paulo, RBA Rio, empresas criadas com o objetivo de transferir indevidamente créditos de impostos, ICMS, a contribuintes, destinatários de produtos paulistas, tratando-se de galpões sem estrutura para a realização de supostas operações industriais que as notas fiscais emitidas evidenciaram. Suas matrizes se situam no estado do Rio de Janeiro e as filiais em São Paulo, tendo concluídos os fiscais estaduais que a finalidade da inserção dessas empresas no grupo Imbra, grupo Canto, é de transferir crédito tributário aos clientes do grupo através de operações envolvendo alumínio bruto, principalmente já que o grupo não poderia fazer isso diretamente através das unidades produtoras, que é a Imbra 1 e Imbra 2, por conta do Instituto do Diferimento, que impede o crédito de ICMS em operações internas de alumínio bruto. A alternativa utilizada foi a criação de empresas simuladas, com quadros societários compostos por interpostas pessoas, que são as empresas RBM e RBA, meros depósitos de sucatas que serviram de anteparo para a criação de esquemas fraudulentos de transferência de crédito, sem atingir as unidades principais do grupo. Houve divergência entre a receita bruta apurada em dia SMS e a movimentação em contas no nome da empresa, muito menor. Da blindagem patrimonial consta a descrição de que esta se deu com a criação de empresas de participações, a MCN e a CDC, que pertenceram a membros da família Canto, sendo que os bens adquiridos a partir da sonegação fiscal foram transferidos para estas empresas patrimoniais a título de integralização do capital social, destacando que essas empresas de participações criadas pelo grupo, a despeito de ter baixa ou nenhuma movimentação financeira entre 2009 e 2011, adquiriram diversos imóveis. Os autuantes constataram que a Imbra 2 funciona vezes como credora, vezes como devedora de negociações efetuadas pelas outras empresas do grupo. Foram detectados vários cheques da RBM utilizados na quitação das despesas da Imbra 2. A MCN e vários integrantes da família Canto avalizaram empréstimo bancário contraído pela Imbra 2. Ficou constatado, com a análise da DIMOF, que é a movimentação financeira, e das notas fiscais eletrônicas, que a Imbra 2 possui movimentação financeira incompatível com a receita bruta apurada. No termo de verificação fiscal, os autuantes informam que os fatos e a substanciosa documentação trazida em anexo comprovam a existência do grupo econômico que se formou para fins de burlar o fisco e possibilitar o gozo de vantagens às pessoas jurídicas e às pessoas físicas a elas relacionadas através de blindagem patrimonial. Conforme descrito pelo autuante, a movimentação financeira nas contas bancárias da autuada, comparada com a receita bruta, foi metade em 2009, 15 vezes menor em 2010 e 5,8 vezes menor em 2011. Descreve um exemplo: mercadorias vendidas pela autuada, notas fiscal emitida em 25 de julho de 2011, no valor de 163 mil aproximadamente, tendo sido as correspondentes pagamentos feitos pelos fornecedores, recebidos em contas correntes da empresa RBM, integrante do grupo. O detalhamento desta operação e com cópias dos documentos comprovantes estão lá nas páginas 490 a 493. O relatório dos resultados das circularizações efetuadas juntas a clientes e fornecedores das empresas do grupo constata ainda. Aí são várias constatações. A autuada
vendeu produtos à Takata Brasil, cujos pagamentos foram feitos à Imbra. As notas fiscais e comprovantes de depósito foram digitalizados e constam do anexo 9. A Autuada vendeu serviço de industrialização a Diecast, porém o boleto de pagamento foi emitido tendo como sacador a Imbra, e na ficha de compensação o pagamento foi feito à primeira. A Autuada vendeu serviços de industrialização a Diecast, porém o boleto de pagamento foi emitido tendo como sacador a empresa Reciclagem Brasil de Alumínio, e nas fichas de compensação Reciclagem Brasil de Alumínio, Indústria e Imbra, a Autuada. Assim, as notas fiscais e comprovantes de depósito foram digitalizados e constam do anexo 10. A Autuada vendeu serviços de industrialização a Diecast, porém o boleto de pagamento tem como sacador a empresa Imbra, e nas fichas de compensação Reciclagem Brasileira de Alumínio, Reciclagem Brasileira de Alumínio. As notas fiscais e no termo de verificação fiscal informa-se que os fatos e a substanciosa documentação trazida em anexo comprovam a existência de grupo econômico que se formou para fins de burlar o fisco e possibilitar o gozo de vantagens às pessoas jurídicas e às pessoas físicas a elas relacionadas através de blindagem patrimonial. A Autuada adquiriu matéria-prima da Nova Tamboré Serviços e que foram pagas pela Imbra. As notas fiscais e comprovantes de depósito foram digitalizados, constam lá no anexo 11. A e-mail da indústria da IBAR, Indústria Brasileira de Refratários, dirigida à funcionária da Imbra, tratando de baixa do pagamento de duplicatas 2.437 emitidos pela IBAR contra a empresa Autuada, pagas em 11 e 12 de 2009, os meses, né, e 1 de 2010. Extrato fornecido pela IBAR da conta tal, fornecedores subconta tal, da contabilidade da RBM Reciclagem, registrando encontros de contas entre a Imbra e a Autuada. Aí tem o número das notas fiscais de venda da IBAR para a autoridade, para a Autuada, constante do referido extrato. A Autuada efetuou compras da Metalur, sendo os conhecimentos de transporte destinados à Imbra. Notas fiscais de conhecimentos de transporte foram digitalizados, de conta do anexo 17. A Autuada efetuou compras da Air Produtos Brasil. A Autuada justifica que se trata de rateio de despesa entre as empresas do grupo e questiona, voltando, né, a justificativa dela, questiona que a fiscalização não perquiriu se havia multas. Contudo, ao impugnar e juntar documentos, nenhum contrato de multa apresentou. Tampouco registrou registros contábeis de tais empréstimos apoiados por documentos para justificar a alegação. Tampouco esclarece ou justifica os alegados rateios que ensejariam o pagamento de despesa da Autuada pelas empresas do grupo RBM e RBA. E tampouco porque receitas da Autuada estavam sendo recebidas por outras empresas do grupo. Assim, a reclamação de que o fisco está a tributar recursos que transitaram entre empresas do grupo improcede, dado que tal trânsito de recursos caracterizou-se como irregular. Também, repita-se, não ocorreu autuação com base em recursos financeiros recebidos, mas arbitramento do lucro, sobre receita bruta conhecida, declarada em dia e sobre notas fiscais emitidas pela Autuada. Bom, mas aí, no anexo, você faz o relatório elaborado pelos fiscais do órgão, constatou o seguinte: sem a RBM, posteriormente criada a RBA, em substituição àquela, ambas empresas simuladas, que a Imbra, referindo-se à Autuada, e a outra Imbra, fabrica lingotes de alumínio e os vende indevidamente como alumínio manufaturado e utiliza notas fiscais da RBM, empresa constituída por interpostas pessoas, que comprovantes de pagamentos de depósito, cópia de cheques, boletos, ordem de pagamentos apreendidos na RBM, provam que recursos financeiros em nome da mesma serviram para quitar débito de outras empresas do grupo. E a página 1250 relaciona cheques da RBM, que foram utilizados na quitação de despesas da Autuada, no total de 74 mil, aproximadamente, no mês de 11 de 2010. Houve pagamentos de compras da Autuada, efetuados por meio de transferências eletrônicas da conta corrente da RBM, totalizando 1 milhão em 11 e 6 de 2010. 110 mil pagos pela RBM, referentes à despesa da Autuada num só dia, 20 de 10 de 2010. Consta e-mail enviado à Autuada em 9 de junho de 2010 pelo fornecedor Noveres, e que pergunta: favor informar como iremos faturá-lo, se para a RBM, com operação triangular para a Imbra, fecha aspas. Relatam que identificaram a emissão da nota fiscal supostamente emitida pela RBM de São Paulo, mas por computador, cujo endereço IP é de propriedade da Autuada. Também no caso da RBA, constataram que as notas fiscais dessa foram emitidas a partir do mesmo equipamento cujo IP é de propriedade da Autuada.
Transcrição de e-mail interno do Grupo Canto, intitulado Operação RBM, com instruções para simulação e industrialização em outros estados relativo ao autuado. Documento localizado no DAC, Departamento Administrativo do Grupo, que centralizava a direção desta, relaciona títulos bancários de diversas empresas do Grupo Imbra, inclusive de unidades Fabris, Imbra 1 e Imbra 2, pagos por contas bancárias da RBM, através de cheques, boletos ou transferências, totalizando o pagamento de 3,6 milhões em um único dia. E aí, agora, ainda sobre as conclusões das diligências do fisco estadual. A RBA e a RBM são pequenos depósitos com capacidade única para manuseio de sucata, sem estrutura física, nem equipamentos para as operações declaradas em seus documentos fiscais. A Imbra 1 e Imbra 2 produzem alumínio na forma bruta, a partir de sucata, e produzem alumínio manufaturado, constante dos documentos fiscais. Empresas simuladas. O Grupo Canto criou a empresa RBM e a RBA e explica que o esquema fraudulento consiste em 3 modalidades de simulação e que, no intuito de dificultar a fiscalização e dar uma aparência de ilegalidade das operações da RBM e RBA, o Grupo Imbra recebia os pagamentos de seus clientes por meio de contas bancárias de titularidade da RBM e RBA. No entanto, conforme item 4313, o grupo utilizava-se destas contas para pagar despesas de suas empresas. E aí tem vendas interna de sucata e alumínio bruto, com destaque indevido do ICMS, burlando a legislação tributária que impõe o diferimento das notas de alumínio bruto e sucata de alumínio realizadas dentro do Estado. Vendas internas discriminando no documento fiscal como se fosse alumínio manufaturado, produto que o grupo não produz e adquiriu para revenda, uma vez que se aplica ao alumínio manufaturado a sistemática normal de tributação, permitindo destaque de imposto e aproveitamento por parte de seus clientes. Venda de alumínio bruto aos clientes do grupo através das unidades fluminenses, simulando operações interestaduais, gerando direito a crédito de ICMS de 12%. Menções por parte de clientes do Grupo Imbra, de triangulações de operações e seus preços bastante competitivos. Evidentemente, essa competitividade dos preços vem da vantagem de fornecer crédito de ICMS, o qual não favorece os fornecedores cumpridores da legislação tributária. Nos apêndices deste trabalho constam os relatórios específicos detalhados das operações triangulares da RBM São Paulo, RBM Rio, RBA São Paulo, RBA Rio, Imbra 1, relacionados às modalidades acima mencionadas. Outra conclusão fiscal foi de que a Imbra 1 e Imbra 2 vendem seus produtos aos seus clientes. As notas fiscais são emitidas pela empresa RBM e RBA. Os clientes efetuam os pagamentos, por vezes, às empresas emitentes de nota fiscal, para que o dinheiro pertencente à Imbra 1 e Imbra 2 retorne a elas, a RBM e a RBA, conforme demonstramos mais adiante, quita obrigações da Imbra 2. Consta também a seguinte constatação de que a Imbra fabrica lingotes, vende-os aos seus clientes como se fosse alumínio manufaturado, com destaque de ICMS para possibilitar o creditamento do adquirente. Para isto se utiliza notas fiscais da empresa RBM São Paulo, cujo quadro societário foi composto propositalmente por interpostas pessoas, como será demonstrado na sequência deste trabalho, e que esta sistemática foi arquitetada para que a responsabilidade sobre o pagamento do imposto recaísse sobre o a RBM São Paulo, a qual, evidentemente, não o faz. Depois tem alegações sobre sonegação do ICMS, sobre a sonegação do ICMS via fraudes e documentação obtida na Secretaria de Fazenda. Diz o litigante ser absurdo e extrapolação autuar tributos de federais com base nisso. Realmente, não é porque o contribuinte sonegou um tributo estadual que necessariamente sonegaria tributos federais, objetos da presente autuação. Contudo, irregularidades descritas e principalmente a falta de contabilidade mantida na forma exigida pela legislação tributária ensejaram a autuação, dado que o contribuinte não logrou provar que os alegados prejuízos que justificariam o não recolhimento, nem a confissão em DCTF ou da PRON de débito de RPJ, CSL, PIS e COFINS, correspondiam à realidade. Bom, quanto à constatação de formação de grupo econômico, o anexo C faz, especialmente no volume 1, descreve que os fatos dados a comprovação da confusão patrimonial entre as empresas do grupo Canto, dos quais transcreveu alguns neste voto. E aí, conforme descrito no grupo Canto, relatório do grupo Canto, o que temos? Durante os trabalhos da fiscalização realizados em diversas empresas, foi identificada a existência de um grupo econômico de fato, caracterizado principalmente pela unidade de direção, poder de controle e pela intercomunicação, confusão patrimonial. Trata-se de grupo econômico formado por uma complexa rede de empresas que atuam principalmente no mercado de reciclagem de alumínio,
cujas atividades são assemelhadas, idênticas ou complementares, e cuja administração é realizada por membros de uma mesma família, que é a família Canto. O Grupo Canto utiliza essas empresas paralelas para ocultar os titulares de fato e blindar o seu patrimônio. Parte dessas empresas, como será detalhado posteriormente, possuem quadros societários interpostos, não possuem contabilidade, entregam declarações erradas e não recolhem tributos e contribuições sociais. A identificação, caracterização do Grupo Canto se deu através de informações obtidas nos sistemas internos da Receita, informações obtidas junto à Cefaz, através de compartilhamento judicial de informações e através de informações obtidas via circularizações junto aos principais fornecedores e clientes da empresa envolvida. A base das conclusões sobre a formação de um grupo econômico de fato foi, em síntese, endereços coincidentes, atividade econômica idênticas ou similares, comando centralizado pela família Canto, transferências de empregados entre as empresas, testemunhas nos contratos sociais das empresas de empresa do grupo, assistência jurídica unificada, domínios de IP, identificação de computadores coincidentes, envio de declarações de uma empresa do grupo por outra empresa do grupo, divulgação na mídia como Grupo Canto ou Grupo Imbra, bens dados em garantias de empréstimos tomados por empresas do grupo, avalizados por outras ou pela família Canto e confusão patrimonial entre as empresas, a partir de informações obtidas por meio de circularizações dos clientes e fornecedores das empresas do grupo, descritas no item 6.1 do relatório Grupo Canto, e cujos documentos estão no relatório resultado de circularizações no anexo Circularizações, está lá as páginas. Veja o número de páginas, 377 a 1197. E discrepâncias entre movimentação financeira e receita bruta identificadas. Caixa Metal apresentou movimentação financeira enquanto receita zero. EBA, movimentação financeira várias vezes maior que a receita e sem guardar qualquer proporção. RBM, movimentação financeira às vezes várias vezes maior, às vezes várias vezes menor, sem guardar qualquer proporção. RBA, receita bruta de notas fiscais muito maior que a movimentação financeira, movimentação financeira zero. Stillman, movimentação financeira várias vezes maior que a receita, sem guardar proporção. Canto dos Metais, movimentação financeira várias vezes maior que a receita de notas fiscais, oeste zeradas. Imbra 1, movimentação financeira às vezes maior, várias vezes maior, às vezes várias vezes menor, sem guardar qualquer proporção. Imbra 2, que é a autuada, receita bruta de notas fiscais muito maior que a movimentação financeira. Outro elemento foi a identificação de que o grupo tinha direção centralizada, operando no Departamento de Administração Central, DAC, e a cargo da família Canto, liderado por Manuel do Canto Neto. O impugnante acredita a autuação e arbitramento do lucro ao fato de ter sido caracterizada a autuada pertencer ao grupo econômico. Mais uma vez se engana, apesar da ênfase das descrições dos fatos que levaram à caracterização de que empresas citadas no relatório do Grupo Canto atuavam como grupo econômico, embora tal grupo não tenha sido oficializado. Tal fato por si só não é motivo para autuações fiscais, dado que se trata de uma estratégia de operação adotada por muitos grupos empresariais de donos e reputação ilibada, sendo definido no artigo 265 da Lei das SA. Porém, neste caso, a autuação na forma de grupo econômico ensejou o que os fiscais qualificaram como confusão patrimonial, evidenciando que o objetivo foi estratégico, sim, porém, para fins de sonegação tributária. Eis que, conforme o artigo 266 transcrito, cada sociedade deve conservar seu patrimônio distinto das demais, que vem de encontro ao princípio contábil da entidade, porém, não foi observado no presente caso. Bom, quanto à apresentação de documentos após o arbitramento, a apuração do lucro real, a empresa pugna pela existência de elementos para a fiscalização do lucro real e, consequentemente, o arbitramento gerou valores excessivos e sem levar em conta a realidade da operação, e por isso viola o artigo 148 do CTN. Pleiteia que se considere as receitas previstas na contabilidade, desconsiderando-se os valores relativos a empréstimos e relativos de despesa comum. Eis que o artigo 148 do CTN se refere a arbitramento de valor ou preço de bens ou serviços, o que não foi o presente caso, em que o arbitramento foi do lucro, tomando por base a receita bruta conhecida. E, junto com a impugnação, apresentou diversos argumentos relativos à documentação apresentada. E aí, continua a instância qual. O litigante apresentou os documentos descritos, demonstrações de operações demonstrativas 1 e 2, visando provar que os demonstrativos 1 e 2 da fiscalização estadual, na qual se apoiaram os fiscais da Receita,
não corresponde às conclusões de que as empresas descritas no relatório do Grupo Canto formavam um grupo econômico de fato, embora não formalizado, e que havia confusão patrimonial entre eles, já descrita neste voto. Contudo, as notas fiscais apresentadas e alguns poucos recibos desacompanhados da comprovação de pagamento não têm o condão de reverter as conclusões baseadas em provas que se descreveu. Quanto à diligência, primeiramente é de se destacar que o contribuinte não apresentou documentação contábil da empresa para fins de apuração do lucro real pleiteado na impugnação. A argumentação a respeito de rateio de despesa, que justificaria os pagamentos de despesa da autuada por outra empresa, tampouco está apoiado por qualquer documento e requer que o processo seja baixado em diligência a ser realizado na contabilidade, para que seja comprovada, para que se possa comprovar a base das despesas relativas às transferências entre despesas do grupo, entre empresas do mesmo grupo e apurar o lucro real. Ora, tendo sido intimado e reintimado a apresentar os livros fiscais, diário, razão, registro de entrada e saída, apresentou de forma que não atendia os requisitos exigidos pela legislação. Tampouco apresentou a ECD, sujeitou-se, portanto, ao arbitramento do lucro. Na impugnação, notou documentos que nada esclarecem nesse sentido. Em síntese, tendo sido objeto de arbitramento do lucro, descabe o pedido de diligência. Com relação ao dolo, como já esclarecido neste voto, a fiscalização não ataca a formação de grupo econômico, porém, o fato de ter sido utilizado para fins de sonegação. A autuada está caracterizada como parte do grupo Canto, e o dolo deve ser julgado nesse contexto, uma vez que as empresas atuam em conjunto e as finanças das mesmas se confundem, comandados por uma direção única. Por isso, o dolo detectado na atuação do grupo Canto se aplica à autuada. Como que se caracteriza o dolo? Primeiramente, pela existência de empresas com quadro societário formado por interpostas pessoas, que são as empresas RBM e RBA, conforme descrito e documentado, e com as quais a autuada opera em conjunto, conforme já descrito neste voto, e ainda outras interposições na Castro Metal, Stillman, Campos dos Metais, Imbra. Além disso, tais empresas foram caracterizadas como simuladas e atuaram de forma a criar confusão patrimonial. Pela confusão patrimonial, tais empresas foram identificadas como meros depósitos, sem capacidade de operação, que constaram em notas fiscais por elas emitidas, e as operações de remessa e retorno eram apenas no papel. Também a RBE pagava contas da autuada, a exemplo do relatado. Produtos com nota fiscal da autuada vendidos para a Imbra, com desconto de 71% de produtos da autuada. Empresas do grupo realizaram aquisições, sem capacidade financeira para tanto. Pela ocultação de tributos devidos, constam as BCTF, sendo que todas declarou que não há débitos no ano de 2009, 2010, omissa só tendo entregue a de dezembro de 2010, e 2011, omissa só tendo entregue a de dezembro de 2011. Isto é, o contribuinte consignou na DCTF documento que constitui confissão de dívida pelo contribuinte de tributos devidos, que não há débitos. Na DACOM não foi encontrado nenhum registro no que tange às DPJs, que não é confissão de dívida, tem-se essas informações que estão aí nesse quadrinho. Foi intimada pela fiscalização a apresentar livros contábeis e fiscais, e a contabilidade ali registrada, apoiada pelos respectivos documentos, provaria que a empresa não apurou o lucro real, nem base de cálculo positivo da CSL, não havendo efetivamente débitos. Porém, tais documentos não satisfizeram as exigências legais para serem considerados válidos. Portanto, a DPJ, DACOM e DCTF evidenciaram-se falsos. Pela atuação em conjunto com as demais empresas do grupo, na simulação de vendas e trânsito de recursos financeiros entre as mesmas, sem base legal. Caracteriza, então, sonegação, fraude comum como ações dolosas contra a administração tributária. Multa qualificada, a Lei 4.502, constante do dispositivo qualificar a multa, caracterizou-se. Verifica-se que a sonegação se caracteriza em razão de uma ação e omissão, ou de uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à fazenda pública, um propósito deliberado de se subtrair, ou do todo ou em parte, ou retardar uma obrigação tributária. Assim, ainda que o conceito de sonegação seja amplo, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à fazenda pública, onde, utilizando-se subterfúgios, escamoteia-se a ocorrência do fato gerador, ou retarda-se o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ou seja, o dolo é elemento específico da sonegação que é diferenciado da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que alegue. O litigante aponta a impossibilidade de presunção de sonegação e consequente com qualificação da multa, alegando que nos casos de aplicação da multa pela simples omissão de prestação de esclarecimentos, tal omissão é suprida pelo arbitramento do lucro, sendo indevida a multa qualificada. As conclusões deste voto são de que a empresa prestou informações
falsas às autoridades fazendárias, objetivando sonegar impostos e contribuições. A empresa atuou em conjunto, o que caracteriza um ajuste doloso ou conluio com as empresas do grupo, da qual fazem parte empresas com pessoas interpostas nos quadros sociais, o que caracteriza a fraude. Assim, caracterizado o dolo, correta a qualificação da multa. Bom, portanto, eu subscrevo a integralidade das razões de decidir acima transcritas. Nada obstante, que concerne ao agravamento das multas aplicadas, peço vênia para divergir da decisão recorrida. Isto porque, sobre o termo de verificação e constatação de irregularidades, que estão nas folhas 3984 a 4003, apenas motiva tal iniciativa no fato de a contribuinte não ter atendido às intimações fiscais para apresentação de livros e elementos referentes à escrituração contábil fiscal. Neste sentido, o item 1 daquele termo, a autoridade assim se manifesta, reproduzo aqui esse trecho daquele item. Sei que boa parte da jurisprudência desta casa inclina-se no sentido de restringir o agravamento da multa às situações em que a falta de cooperação do contribuinte causa prejuízos para a ação fiscal. Em outros casos, a ideia de causar prejuízos é substituída por expressões de conteúdo semelhante, como dificultar, impedir ou embaraçar a fiscalização. Nada obstante, não concordo com esse entendimento. Para começar, a redação do artigo 44, parágrafo 2º-A da Lei 9.430 enuncia um critério absolutamente distinto: o não atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado de intimação para prestar esclarecimentos. Admito até discutir a amplitude do conceito de indeterminado prestar esclarecimentos, mas não vejo motivo para impor uma restrição que a lei não previu. Ademais, como inferir que não houve prejuízo, dificuldade, impedimento ou embaraço à fiscalização, não se pode ter certeza de que outros fatos poderiam estar sendo imputados? E se tais fatos ensejassem crédito tributário de maior soma? E se comprovassem outras responsabilidades tributárias? E se motivassem a ampliação da ação fiscal, tributos, períodos, outros contribuintes? E se, por outro lado, atuasse em benefício dos sujeitos passivos, não haveria também que se considerar o prejuízo de uma ação fiscal que indevidamente imputou o ônus tributário? O dever de prestação de informações à Receita tem respaldo legal e foi consolidado nos artigos 927 e 928 do RIR 99, que eu aí transcrevo. Portanto, a falta de resposta à intimação que solicita informações ou esclarecimentos caracteriza a verdadeira falta de respeito para com a administração tributária. Por isso, a determinação legal é de que tal conduta deve ser penalizada. Sem embargo, as informações solicitadas não poderão ter conteúdo dissociado daquilo que for razoavelmente necessário para a apuração das situações fáticas concernentes aos tributos e períodos preestabelecidos para a ação fiscal. Nada impede, contudo, se as respostas fornecidas revelarem indícios que houve descumprimento das obrigações tributárias de outros tributos ou períodos, que seja solicitada a ampliação da ação fiscal. A partir de então, os elementos solicitados deverão estar circunscritos dentro dessa nova amplitude. Obedecida essa premissa, o agravamento da multa nada mais é do que a sanção legal para o não cumprimento do mencionado dever legal de prestação de informações. Diante disso, prefiro seguir a literalidade da lei. Por outro lado, quando a lei prevê uma consequência direta para a não apresentação dos elementos solicitados, entendo que não cabe o agravamento. É o caso, por exemplo, da não apresentação de escrituração contábil fiscal, que acarreta o arbitramento do lucro, ou da não apresentação de documentação comprobatória de uma determinada despesa que autoriza a sua glosa, e também da não comprovação da origem de depósitos bancários que concretiza a presunção legal da omissão de receita. Nestes casos, o conflito normativo é resolvido pelo critério da especialidade, de modo que os elementos solicitados não podem ser incluídos no âmbito dos esclarecimentos veiculados no artigo 44, parágrafo 2º-A da 9.430. Este, aliás, foi um entendimento consubstanciado na súmula CAF 96, que acho que o próprio patrono citou. No presente caso, não houve a solicitação direta de elementos que poderiam ampliar o contexto da fiscalização. Os pedidos focaram na apresentação de livros e elementos referentes à escrituração contábil fiscal, cujo não atendimento resultou no arbitramento. O fato de a empresa não ter atendido às intimações é que possibilitou o arbitramento com base na receita então conhecida. A DRJ até verificou que houve também uma intimação para entrega de demonstrativo de base de cálculo de PIS e COFINS. Contudo, sua apresentação não influiria na apuração dessas contribuições com base no regime cumulativo aplicado quando há o arbitramento. É de se aplicar, portanto, no meu entender, a súmula 96
e afastar o agravamento das multas aplicadas, reduzindo seu percentual de 225% para 150%. Quanto às responsabilidades solidárias, conforme os termos de responsabilidade passiva solidária lavrados em face das pessoas físicas e jurídicas apontadas como responsáveis, a imputação dessa condição foi fundamentada com base no 124 do CTN, 124.1. Aí está o dispositivo transcrito, e eu digo: o interesse comum é um conceito indeterminado que exige construção jurisprudencial. De imediato, impõe-se a consagrada interpretação segundo a qual ocorre tal hipótese quando duas ou mais pessoas se instalam no mesmo lado da relação obrigacional escolhida pelo legislador para a configuração da sujeição passiva tributária. É um exemplo clássico das coproprietárias do imóvel em relação ao IPTU. Além disso, o STJ cristalizou o entendimento de que o fato de haver empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico, por si só, não seja responsabilidade solidária. E aí tem alguns julgados nesse sentido. Portanto, em situações semelhantes, há que se demonstrar algo mais do que a mera pertinência dentro do grupo econômico. Um termo que caracteriza também o interesse comum quando é constatada a existência de pessoas diretamente beneficiadas por recursos financeiros ou patrimoniais fornecidos pelo contribuinte. No caso de pessoas jurídicas, normalmente essa situação vem acompanhada de uma ligação umbilical entre atividades aparentemente independentes, marcada pela confusão patrimonial, vinculação gerencial e coincidência de sócios administradores. No caso de pessoas físicas, normalmente há a apropriação direta dos recursos da empresa contribuinte, marcada pela obtenção de empréstimos ou usufruto de bens desprovidos de maiores formalidades. Essas pessoas não possuem apenas o interesse imediato no resultado econômico-financeiro das atividades da empresa contribuinte, como é o caso que ocorre, de regra, com qualquer pessoa que regularmente pertença ao quadro societário de uma empresa. Tem também o interesse imediato e comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, a receita, o lucro. Isso porque se beneficiam dessas situações jurídicas diretamente, dispensando a regular distribuição de lucros, por obra da confusão patrimonial estabelecida entre suas esferas pessoais e a da empresa contribuinte. No presente caso, como bem apontado pela fiscalização e convalidado pela DRJ, o quadro de confusão patrimonial entre as diversas pessoas apontadas como responsáveis e a empresa contribuinte está fartamente demonstrado no relatório do Grupo Canto, folhas 1213 e seguintes, envolvendo inclusive prática de habilidade patrimonial e utilização interposta a pessoas. Portanto, considero correta a imputação de responsabilidades tributárias com base no 124.1 do CTN. No que concerne às pessoas físicas, os termos de responsabilidade passiva solidária também foram fundamentados no 135.3 do CTN. Confira-se a sua disposição, reproduz esse artigo, o seu inciso. Pelo que se depreende, os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas, pelo fato de terem praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei que resultaram na obrigação tributária objeto da autuação, são considerados responsáveis pelos créditos tributários lançados. Para que se comprovem tais atos com excesso de poderes ou infração de lei, há que se atribuir uma conduta dolosa ou pelo menos culposa às pessoas qualificadas como dirigentes, mesmo que de fato da pessoa jurídica. O exemplo mais frequente da conduta culposa é a dissolução irregular de sociedades que, na esteira do que entende a jurisprudência do STJ na súmula 435. A necessidade de mera culpa para a caracterização do ato ilícito exigido por 135 CTN foi bem esclarecida no parecer PGFN CRJ CAT 55 de 2009, e eu transcrevo aí o item 59 desse parecer. No presente caso, o mesmo relatório do Grupo Canto, no seu item 4.1.1, folhas 1814 a 1815, detalha a participação dos integrantes da família de Manuel do Canto Neto, apontados como responsáveis também, com base no 135.3, nas condutas dolosas perpetradas pelo Grupo Imbra. Inexistem, portanto, dúvidas quanto à correta atribuição da responsabilidade, também com base neste fundamento. E aí, concluo o meu voto, orientando no sentido de 1. Não conhecer do recurso da senhora Eliana Regina Alves do Canto. 2. Rejeitar as preliminares de nulidade. E 3. No mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário apresentado apenas para afastar o agravamento das multas aplicadas, reduzindo o seu percentual de 225% para 150%. Desculpa pela extensão do relatório, da leitura do voto, mas é que é um processo enorme.
cheio de fatos, de detalhes e anexos, então eu entendi que, em homenagem ao próprio patrono que está aqui presente, eu deveria deixar os senhores bastante cheios de informação para se sentirem à vontade para o julgamento. Ao contrário, acho que parabenizar você aí porque conseguiu sintetizar de algum modo toda a confusão do processo. Alguém quer levantar alguma questão? Quer discutir algum aspecto? Ou a gente pode ir ao voto? Pode falar. Paulo, eu tenho uma dúvida, acho que o Ricardo pode esclarecer, talvez eu nem tenha passado despercebido por mim, conforme ele estava lendo, é muita informação mesmo, né? E aproveito até para reiterar os parabéns dados pelo Paulo, pelo poder de síntese do Ricardo, né? Um processo complexo como esse, e ele conseguiu, acho que, se desincumbir bem dessa tarefa, como sempre. A dúvida, Ricardo, é com relação a essa questão da prova emprestada, né? Porque você articula na verdade, demonstra os argumentos lá da DRJ, e a dúvida que eu fiquei foi a seguinte, porque todo o arbitramento do lucro se baseou, teve a premissa fática das GIAs apresentadas pelo contribuinte, não é? E a partir dali que se conseguiu determinar a receita bruta dele para fazer o arbitramento do lucro. E aí você argumenta, quer dizer, a DRJ argumenta, se acompanha o argumento, de que a GIA, como é uma declaração do contribuinte, então, nesse caso, nem seria necessário se levantar o argumento de prova emprestada, já que é uma própria declaração do contribuinte. Mas, ao mesmo tempo, parece que a DRJ considera o fato de ser prova emprestada, não é? E aí, a minha dúvida é o seguinte, esses convênios que são falados lá no meio do voto da DRJ, eles estão nos autos? Tem convênios entre a Receita e o Estado? Olha, como eu te falei, é um processo com vários volumes. Eu não vou entrar aqui, não vou mentir para você. Eu não lembro de ter visto esses, até porque faz tempo já que eu fiz esse voto, é daqueles que a gente pôs na fila e ficou lá esperando chegar no limite, né? Então eu não tenho isso de cabeça, mas eu tenho quase certeza que sim, né? Porque eu acho até que ia ter uma ofensa ao Código Tributário Nacional a informação entre fiscos sem a existência do convênio, né? A existência do convênio é um pré-requisito para que os fiscos possam trocar informações protegidas pelo sigilo fiscal. Então, no caso do Rio de Janeiro, eu tenho absoluta certeza que existe, né, um convênio entre o fisco estadual e o fisco federal. São Paulo eu não posso garantir, até porque eu não sou paulista, não atuei por lá, mas... Minas tem, viu, Ricardo? Minas tem. Eu acredito que todos os estados tenham essa informação, porque beneficia os dois lados, né, na verdade. A troca de informações. É uma prática bastante comum essa troca de informações, se eu posso te garantir. Sim. Eu não vejo como comum se colocar, na verdade, até que se o convênio em si, dentro do processo da autuação. Mas na solicitação, como o Ricardo falou, a inexistência do convênio já implicaria na ausência da prestação da informação, porque sempre que os ofícios são emitidos, eles são emitidos com base no convênio e as respostas são apresentadas com base nos convênios. Então, é feita a menção ao convênio na própria intimação. Sim, sempre E normalmente os convênios são celebrados no âmbito do CONFAS. Então, normalmente, as secretarias fazem parte. Flávio, tinha pedido a palavra? Ô, Ricardo, uma dúvida aqui, aí com base lá já no final do 124, a imputação de responsabilidade. Foram todas as pessoas físicas, eu não estava tentando achar aqui, mas eu não acho, é muito documento o processo. Todas as pessoas físicas e pessoas jurídicas foi imputada a responsabilidade com base no 124 e 135, é isso? Não, né? Você está sem som, Ricardo? Eu acho que o patrono até pode me ajudar nisso aí. Eu, se não me engano, as pessoas físicas, sim. Eu não tenho certeza se todas. Eu não acredito que pessoas jurídicas tenham sido imputadas no 135, não faz sentido. Eu teria entrado nesse método. Eu acredito que pessoas físicas, né? Cara, no 124 e 135, porque as pessoas jurídicas só no 124. Tem as duas, eu acredito até que sim. Aí com relação ao 124, eu acredito que é sim. Agora, a quantidade de provas, de relações que foram estabelecidas pela fiscalização, um trabalho assim que deve ter durado muito tempo,
trabalho muito profundo. Eu acredito que houve autuação com relação às outras empresas, né, as próprias. Eu acho que isso não é objeto. Se não me engano, isso daí, olha só, eu assim, abrindo para vocês as informações que eu colho. Já existe no âmbito de São Paulo e Rio de Janeiro, há muito tempo, operações contra as empresas chamadas sucateiras, né? Existem grupos de trabalho atuando nessa fiscalização desses empresas, com essa facilidade até de notas, criação de notas, de créditos. Isso aí é uma operação grande que vem a... Já é um foco da fiscalização, não é de hoje, né? Não é de hoje, houve um período ali, não sei se ainda está funcionando, mas isso então eu acredito que várias empresas desse grupo devem ter sido autuadas também. Eu não tenho aqui as informações, mas... eu vou passar para o doutor, que ele pediu, só foi esclarecimento de fato, tá, doutor? Mas só um instante. Pelo que eu olhei aqui, Flávio, no relatório, as empresas PJs foram pelo 124 e as pessoas físicas pelo 135.3. Todas as pessoas físicas que são todas integrantes dessa família do canto, né? Tá, então não tem pessoa física no 124. A princípio, não. Então, desculpa, essa dúvida aí eu achei que pudesse... Pelo menos eu olhei aqui PVF, eu não fui ver os termos de responsabilidade. Porque você fala no nível top, Ricardo, lavrados em fase das pessoas físicas e jurídicas, mas aí você não especifica qual seria, mas agora, beleza, está esclarecido, entendi. Assim, até para você conhecer meu ponto de vista, eu admito físicas e jurídicas com base no 124, desde que estabelecida a confusão patrimonial. Na jurídica, no 135, tem que existir um ato de dolo, né? E aí eu só admito pessoa física. Essa é a minha posição. Doutor, eu acho que era isso que você esclareceu, ou só isso mesmo, né? Tá, ok. Alguém tem mais alguma observação, ou a gente pode passar para o voto? Tranquilo? Gustavo. Presidente, eu vou pedir vênia ao relator para divergir apenas em relação à responsabilidade, e isso de todos, não só da pessoa jurídica, como da pessoa física. A pessoa jurídica, ela, como já foi colocada, ela foi fincada com a solidariedade foi imposta com base no 124.1. Ainda que o trabalho da Cefaz tenha sido extenso, eu vou pedir vênia, mas eu vou dizer que o TCE, o termo de constatação fiscal, é tacanho em relação a esse ponto. E aí me permitam ler, ele sustenta a responsabilidade com base no 124 à luz da seguinte passagem. Conclui, portanto, que as empresas MCN e CDC, bem como as empresas pertencentes ao grupo Canto, tiveram interesse em beneficiar das situações que contirou os fatos geradores das obrigações tributárias tratadas no presente termo. Um pouquinho antes, ele trata especificamente dessas duas primeiras, que é MCN e CDC, e diz textualmente que com os seus bens de forma ardilosa blindados em empresas patrimoniais da própria família, MCN e CDC, as empresas comprovadamente participantes do grupo e, portanto, também solidárias em relação aos crescimentos. O que ela está dizendo? Ela diz duas coisas, objetivamente, que a solidariedade está sendo imposta porque há um grupo econômico, isso com respeito aos entendimentos divergentes, que eu sei que existem, não tipifica per se, para mim, o interesse comum que trata o artigo 124, até porque eu tenho um entendimento próprio, no sentido que o 124.1 é bem mais restritivamente aplicável que quem suporta a tese contrária ao meu entendimento. Mas mais que isso, aqui ele está deixando claro que a MC e a CDN, elas estavam sendo utilizadas para blindar patrimônio. Ainda que essa conduta seja criticável, e mesmo que do ponto de vista jurídico seja possível até mesmo desconsiderar essas empresas para uma eventual execução fiscal, à luz de uma acusação de fraude a credor, buscar aquele patrimônio que está lá, isso não justifica a aplicação do 124.1, porque a blindagem patrimonial nada tem a ver com o fato gerador de tributo. Então essa é a minha primeira consideração em relação a essas duas empresas. O acórdão e também o termo de constatação fiscal fazem alusão a apenas duas empresas em relação a dois fatos que poderiam, de alguma forma, sustentar a prática conjunta da ocorrência do fato gerador. E é um trecho que eu até tirei aqui, que é quando ele fala de empresas simuladas, as empresas RBM e RBA.
Só que essas duas empresas, o que acontece? Elas emitiam notas fiscais e os pagamentos eram feitos para elas. E depois a empresa se socorria desses pagamentos para pagar despesas próprias. Ok. Você tem uma interconexão clara. Poderia-se até aventar existir uma prática conjunta do faturador. Mas como o faturador nós estamos tratando aqui? É lucro. E no caso do PIS e COFINS, sim, faturamento. Mas todos esses valores são vertidos para a empresa autuada. Haveria solidariedade aqui, quando muito em relação à autuada para contra nós, a RDA e a RBM, que inclusive estão sendo desconsideradas para poder justificar o arbitramento, que esses valores estão sendo julgados como receita da própria autuada. Como é que eu vou manter solidariedade se eu estou, inclusive, desconsiderando essas duas empresas? Então, assim, o termo de constatação fiscal é silente em relação a qualquer outra empresa que seja. Ela trata da CDC e dessa outra empresa, que é a MCN, e ele trata da RBM e RBA. Tenho certeza que talvez a Cefaz tenha sido bem mais, vamos lá, completa no seu relatório. Mas o termo de constatação fiscal deste ponto é absurdamente singelo. Ele não traz nenhum outro argumento que não esses que eu trouxe. E essa passagem que eu estou trazendo está lá em cima, citada no corpo da acordo. Ela é mencionada pela fiscalização para justificar a existência de grupo econômico. E não para sustentar que haja aí Desculpa só te interromper. Em relação às outras empresas, tem um relatório próprio, né, que foi feito, que é esse relatório do Grupo Canto. Eu não quis produzir o relatório é enorme, esse relatório. Um monte de... É esse relatório que está as folhas 213 a 376. Opa. Eu não sei se altera alguma coisa aí, tá? Mas só assim, só. Quando ela fala aí, quando ela menciona esse Grupo Canto, é porque ela produziu esse relatório aí, né? Ah, não, isso é relevante. No meu voto ali, quando eu vou tratar desse ponto, eu mando dar uma olhada no relatório. Eu não queria produzir, que seria mais um monte de informação que está nesse contexto todo aí. Não, mais uma vez ele está tratando de grupo econômico. Confusão patrimonial. E desculpa, a justificativa está no TCF, não está aqui. Isso aqui são os fatos que ele levantou para justificar a existência do grupo econômico, que nunca foi acusado. Gustavo, confusão patrimonial é tudo que eu quero para considerar que há o interesse comum, entendeu? Isso eu entendo, Ricardo. Isso é uma posição de cada qual. Eu entendo que o grupo econômico por si só não é suficiente. Por si só não. Agora, volto a dizer, das empresas aqui, ele está comprovando a existência do grupo. Ok, a empresa, na defesa dela, fala que o grupo é econômico. Nunca se insurgiu contra isso. O que me incomoda é a falta do apontamento de fatos específicos, particularmente contra as outras empresas, em que eles indiciem, por exemplo, o que aconteceu aqui com essas duas empresas, a IBRA, a RDA e a RBM. Ela não fala nada em relação aos demais. Então, assim, eu falei, em relação a essas duas empresas, talvez pudesse justificar, mas elas, inclusive, estão sendo desconsideradas para poder fazer um arbitramento, porque se elas não forem desconsideradas, a receita dessas notas não poderia ser incluída no arbitramento. Mas eu acho que as receitas delas não foram trazidas para a autuada, não. Eu acho que essas notas fiscais foram só as da própria recorrente, não, Ricardo? As notas fiscais são, pelo que está aqui no relato, são da própria RBM e RBA. Não, sei, mas elas não foram trazidas para a autuação. Eu entendo. Então quem tinha que ser autuado nesse caso aqui é a RBM, para justificar a solidariedade. E, no caso das pessoas físicas, eu fiquei um pouco mais assustado ainda. Porque o termo de constatação fiscal justifica apenas a condição de sócios gestores. E no final ainda fala para todas as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador. E aí ele põe no artigo 124 e 75. Ele não aponta um único ato em relação a essas pessoas, e mais, ele não se ocupa de dizer, olha, essa aqui é sócia daquela empresa que praticou dessa forma, fez isso e isso. Mais uma vez vinculado ao propriedade do grupo econômico.
Não estou falando que não exista ato ilícito, não estou falando que isso não possa estar evidenciado. O meu problema é vício de motivação no termo de constatação fiscal e na infração. É isso que me incomoda aqui, é isso que faz com que eu realmente não consiga entender quais são os motivos de fato para justificar a imposição da solidariedade em relação às PJs e da responsabilidade tributária com base no 135 em relação às pessoas físicas. Então, presidente, eu já preparei minha declaração de voto, inclusive, já está pronta aqui, eu já vou mandar ela lá, mas eu vou pedir vênia ao Ricardo. De fato, foi genial a forma como ele conseguiu fazer o resumo, mas aí nós temos umas divergências teóricas, principalmente em relação ao 124.1. Mas mais que isso, para mim, o que me incomoda é a falta realmente de uma elaboração de motivos, de fato, a justificar a imposição da responsabilidade. Ok. Então, o conselheiro Gustavo abre a divergência em relação à questão da responsabilidade tributária. Conselheira Andréa. Sobre essa questão da responsabilidade, tem alguns pontos que eu ainda estou formando a minha convicção, apesar de já ter trazido voto nesse CARF. Mas, no entanto, assim, analisando os autos pelo relato do relator, acompanhando as discussões levantadas pelo Gustavo, neste acordo eu acompanho o relator. Tenho convicção que as responsabilidades foram imputadas corretamente e acompanho também os demais aspectos do voto. Ok. Conselheiro Flávio. Presidente, eu entendo as colocações do Gustavo, mas eu acho que a minha divergência com o Ricardo aqui ficaria com, já é um entendimento, né, que eu já tenho consolidado em vários votos, com relação ao 124, pessoa física, a minha aplicação bem restritiva desse dispositivo às pessoas físicas, até o Ricardo, no próprio voto, cita um exemplo que eu sempre falo, que acho que esse é o caso, 2 proprietários de PTU, mas, como já foi esclarecido aqui, que não tem imputação de pessoa física com base no 124, aí eu vou pedir para o Gustavo dentro da divergência dele, mas eu vou acompanhar o relator na integralidade, fazendo as ressalvas do 124. Eu não sei se eu preciso fazer pelas conclusões, enfim, ficar atrás do posicionamento dele com relação ao 124, que eu não concordo, mas no final das contas não tem nenhum tipo de... Ele está mais construindo um argumento do que decidindo, né, Ricardo? Então, assim, eu não vou acompanhar pelas conclusões, não, todos já sabem a minha posição, mas eu acompanho o relator. Conselheiro Cleucio. Presidente, eu reitero aqui o trabalho feito pelo Ricardo, realmente processo muito extenso, ele conseguiu fazer uma excelente síntese, e acompanhei também atentamente os argumentos do Gustavo, que é o pai da matéria, né, entre nós aqui, nessa questão de responsabilidade, não é, Gustavo? Estudioso, né, autor de obras sobre o assunto, e isso realmente nós temos que considerar. Eu acho que em outras 2 sessões eu me preservei nessa questão, votando pelas conclusões, muito mais porque preciso me convencer melhor das hipóteses de aplicação do 124.1, porque muito embora eu conheça, já tenha estudado o assunto no âmbito teórico, mas a sua aplicação prática é sempre desafiadora, como é o caso agora. O Ricardo apresenta um argumento que é forte, a confusão patrimonial já levaria para a hipótese de incidência do 124.1, e o Gustavo faz um contraponto que eu também considero relevante, que é esse de dizer que a simples confusão patrimonial não caracterizaria uma comunhão de interesses sobre o fato gerador, né, que aqui é o imposto sobre a renda da pessoa jurídica. Isso realmente, eu acho que coloca a questão numa dualidade que eu vou pedir meia venha
se é possível, ao Ricardo, para acompanhar pelas conclusões, especialmente nesse tocante da aplicação do 124, que eu realmente preciso estudar melhor quando eu tiver um caso prático, só que não chegou até agora para mim, um caso desse para relatar, que aí eu gostaria de me debruçar. Então, eu vou votar pelas conclusões, apenas por esse motivo, e novamente elogiar o brilhante trabalho do conselheiro Ricardo, presidente. Seria só em relação à responsabilidade, é isso, professor? Em relação à responsabilidade, que seria a ressalva aí das conclusões. Quanto ao resto, eu acompanho integralmente o voto do relator. Ok. Eu vou acompanhar o relator integralmente. Eu entendo as ponderações feitas pelo Gustavo, e a nossa turma tem sido sempre atenta, né? O Flávio também tem bastante expertise na questão da responsabilidade. A nossa turma tem sido sempre muito atenta nessa vinculação em relação aos fatos geradores, né? Mas eu acho que a forma que foi construída aqui a autuação, né, ela demonstra, na verdade, uma unicidade entre essas pessoas jurídicas todas, e o controle entre todas essas pessoas físicas que foram arroladas, de modo que eu entendo que já fica suprida essa vinculação direta a determinados fatos geradores. Na verdade, o que foi demonstrado aqui, havia uma unicidade aí entre essas pessoas jurídicas, né, na prática desses atos. Então, eu acompanho o relator. Vai ficar por acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer o recurso voluntário da responsável Eliane, né, vou colocar o nome inteiro, por rejeitar os preliminares de nulidade. Quanto ao mérito, por maioria de votos, sem dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para reduzir a multa de ofício de 225% para 150%, conhecido o conselheiro Gustavo, que dava provimento em maior amplitude, provimento parcial em maior amplitude, né? Provimento ao recurso voluntário em relação à questão da responsabilidade tributária. O conselheiro Cleucio votou pelas conclusões do relator quanto à questão da responsabilidade. Ok, doutor, obrigado. Obrigado a todos. Bom dia e bom julgamento. Obrigado. Cleucio, só para te dar uma dica, quando você for estudar a questão do 124, e eu também tive essa dúvida que você já falou aí, né, sobre a questão do interesse comum. Tem um ponto ali que eu falo sobre interesse imediato no fato gerador, e isso aí foi bastante objeto de reflexão minha, e eu sugiro que você dê uma olhada com bastante atenção para isso, porque a doutrina normalmente fala sobre essa questão do interesse no fato gerador, né? E esse foi um ponto que eu parei para pensar por um bom tempo para poder chegar a essa conclusão. Bem, eu vou considerar assim, Ricardo. Obrigado. Querem fazer um intervalozinho antes do próximo julgamento? 5 minutinhos. Ok, eu pedi ao Val para interromper, por favor, a gravação.